Boa noite, irmãos. Hoje nós iremos iniciar um livro que o tema é Jesus é Jeová, do irmão C.H. Brown. É um livro que vai nos ajudar a gente conhecer mais um pouco do nosso Senhor Jesus. Vou dar início à leitura aqui, os irmãos podem ficar à vontade, certo? Se tiver algum pensamento, algum comentário, podem me interromper, ou até corrigir alguma coisa. Fique à vontade. Vamos dar início. Jesus é Jeová, o Criador. No início da história da Igreja Professa de Deus, surgiu uma controvérsia grave e significativa sobre a pessoa de Cristo. Isso veio à tona no início do século IV. Eu não lembro, Quatro. acho que é 6. Quatro. 4? 4? Ah, obrigado, irmão. Início do século IV. O imperador Constantino convocou um concílio em Nicéia, na Batínia, no ano 325. Um poderoso defensor da fé se apresentou na pessoa do grande Atanásio, mais tarde bispo de Alexandria, que foi usado por Deus para reverter o curso da reunião em favor de uma defesa intransigente da divindade absoluta de Cristo. Seu oponente era um certo Ário, presbitério, na igreja de Alexandria. Como resultado da insistente negação da divindade de Cristo por esse último, o termo arianismo tornou-se sinônimo da blasfêmia de rebaixar o Cristo de Deus à estatura de uma criatura, a maior das criaturas, mas não igual ao Pai. Além de Atanásio, alguns dos outros eminentes pais da Igreja, ao longo dos tempos, mantiveram e ensinaram a divindade de Cristo. Entre esses, podemos listar Irineu, Crisóstomo e Agostinho. Ao longo da história da Igreja, surgiram muitas seitas, partidos e denominações que eram de persuasão ariana, em oposição ao que é comumente chamado de ortodoxia, cuja palavra significa simplesmente doutrina correta. Hoje, o mais militante e agressivo de todos esses grupos arianos é aquele que leva o nome de Testemunhas de Jeová. A organização atual é o desdobramento de um movimento iniciado há cerca de 90 anos por um C.T. Russell, mais tarde substituído por J.T. Rutherford, e agora liderado por N.H. Knopf. Pode-se dizer que todo o credo das Testemunhas de Jeová é bifocal. As testemunhas selecionaram uma passagem da Escritura no Velho Testamento e uma passagem no Novo, às quais elas fazem referências frequentes em suas discussões.
pregações e propaganda. Gostaríamos de nos referir a Isaías 43, 10 a 12, no Velho Testamento, e João 1, de 1 a 13, no Novo. Vamos ler, né? Primeiro Isaías 43, de 10 a 12. Diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. A outra é João, se eu não me engano. João capítulo 1. Deixa eu conferir aqui. João 1, de 1 a 13. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Antes de discutir as referências acima, gostaríamos de chamar a atenção para um dispositivo útil usado na família Bíblia King James e em algumas versões em português. Na tradução da palavra hebraica Yahweh ou Jeová, usam todas as letras maiúsculas e a traduzem como Senhor. Assim, sempre que lemos Senhor, sabemos que a palavra em hebraico era Jeová, que significa existência essencial, auto, autoexistente. A palavra hebraica Elohim é consistentemente traduzida como Deus e significa poder supremo, como na criação.
Tendo essas distinções em mente, vamos ler agora Isaías 43, de 10 a 12. Foi o que a gente já leu, né? Ele vai mencionar aqui o versículo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, Jeová, e o meu servo, a quem escolhi, para que os saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de Deus, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, Jeová, e além de mim, não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, Jeová. Eu sou Deus. Uma passagem paralela segue no capítulo 44. Diz: Assim diz o Senhor, que é a tradução de Jeová, né, como já aprendemos. Rei de Israel e seu redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Versículo 6. Agora, o versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro, há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Lembre-se, ao lermos essas porções do profeta Isaías, de que não havia divisões de capítulos no documento original. Isaías está aqui ocupado em chamar a atenção de Israel para a loucura da idolatria. Se lermos o capítulo 45, de 11 a 12, encontramos, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Agora, junte Isaías 37, 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitais entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Agora é tão claro quanto a linguagem pode tornar claro que aquele que se chama o Senhor, que é a tradução de Jeová,
Além de quem não há Deus, é aquele que fez a terra e criou o homem sobre ela. Da mesma forma, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Vamos então nos voltar para o Novo Testamento para obter esclarecimento que esse Senhor, que é a tradução de Jeová, é aquele que fez a terra e criou o homem sobre ela e estendeu os céus. Em João, capítulo 1, versículo 13, nos encontramos no segundo ponto central do esforço das testemunhas de Jeová para rebaixar a Cristo de Deus ao status de criatura. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colocando então aquelas declarações de Isaías ao lado das de João, temos o seguinte paralelo surpreendente. Assim diz o Senhor: eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45, de 11 a 12. Aí tem um paralelo entre essa passagem de Isaías e a de João 1, 3, que ele menciona aqui. Todas, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Certamente, qualquer um que lê as situações acima com imparcialidade se sentirá compelido a concluir que Jesus é Jeová. Ah, eu li errado aqui, irmão, perdoe. Certamente, qualquer um que lê as citações com imparcialidade se sentirá compelido a concluir que Jesus é Jeová. Até aqui os irmãos, as irmãs estão compreendendo? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Lembrando, os irmãos quiserem fazer algum comentário, podem ficar à vontade. Então vamos continuar. Maravilha, irmão. Graças ao Senhor. Vamos continuar. Assim podemos ver que as duas principais citações bíblicas da propaganda das testemunhas de Jeová são mutuamente destruidoras
do ataque ariano das testemunhas à pessoa de Cristo. E o Criador da terra e do homem sobre ela foi obra do Logos, a palavra, o Cristo de Deus. É tão inequívoco que nada menos do que uma cega obsessão por uma racionalização inspirada pelo arianismo pode impedir enxergá-la e reconhecê-la. Como mais um atestado do poder de criação de Jesus, observe, observemos os seguintes paralelos. Vamos comparar Jeremias 10, do versículo 10 ao 16, com Colossenses 1, do versículo 12 ao 17. O irmão vai citar aqui. Mas o Senhor, Deus, é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, Rei da eternidade, na versão de Nelson Darby. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Senhor dos exércitos e o seu nome é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Dando graças ao Pai que nos transportou para o reino do Filho. O que a gente leu primeiro ali é o passagem de Jeremias. Agora esse aqui é de Colossenses. Dando graças ao Pai que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Falando do nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem a Escritura para a sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. A gente poderia ler, né? 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Nenhum exemplo melhor dessa verdade poderia ser dado do que citar a maneira pela qual as testemunhas de Jeová torcem a Escritura em sua tradução falaciosa. Fala,
Nenhum exemplo melhor dessa verdade poderia ser dado do que citar a maneira pela qual as testemunhas de Jeová torcem a Escritura em sua tradução faliciosa de João 1:1, afirmando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Aqui é a forma como está nas Bíblias dos Testemunhos de Jeová, nas versões deles. Os caras eles acrescentam o um e colocam a palavra Deus com o D minúsculo, né? Mas totalmente errado ao original, diferente do original. A inserção injustificada e gratuita do artigo indefinido antes da palavra Deus, na terceira parte dessa frase, mostra um total desrespeito ao contexto e, além disso, está em desacordo com a melhor erudição da época, tanto católica quanto protestante. Nenhuma das respeitáveis traduções que apareceram nos últimos 100 anos teve a irreverente audácia de inserir o artigo indefinido e assim traduzir um Deus. Parece que as testemunhas obtiveram sua, sua sugestão para esse vulgarismo a partir de Hepatic Diaglott de Benjamin Wilson, publicado em 1864, uma obra cheia de erros grosseiros e deturpações. Em 1926, a tradução de Wilson encontrou um rival em outra obra de semelhante caráter irresponsável, de Concordate Version of the em inglês, né? De Adobe e Cono de Los Angeles. Ambos se tornaram muito populares entre as testemunhas porque ambos estavam de acordo em negar a divindade de Nosso Senhor. Agora, tendo corrompido essa afirmação de que Cristo é Deus e tendo reduzido-o ao nível de um Deus, as testemunhas estão dispostas a aceitá-lo como o Criador de todas as coisas. Mas veremos, à medida que seguimos em nosso estudo, que tal visão está em obstinada contradição com muitas outras declarações sobre a pessoa de Nosso Senhor. A irmã coloca aqui: não, a palavra de Deus é cristalina. Jesus, Jeová, é o Deus Criador. É a conclusão desse primeiro texto, né? Até aí, tudo bem, irmãos? Tá dando para entender aí, né? A leitura.
Jovem, Oi? a irmã Jane Maria levantou a mão. Aí você fica atento que quando eu estou apresentando eu não consigo enxergar. Não dá para eu ver a tela do Meet. Ah, sim, sim. Fica à vontade, irmã. Irmão, só uma dúvida. Eu estou entendendo mais ou menos o que está sendo lido, né? Que o Senhor Jesus é o Jeová do primeiro, é, primeiro testamento, tudo, mas assim, eu quero entender direito que os irmãos explicam o que é como é? Ariane, Ari, Arianismo? arianismo. É isso que está complicando para mim, porque eu não sei o que significa isso. Aí o que está sendo lido, não estou entendendo direito, porque não sei o que significa arianismo. O senhor pode explicar para mim? Você pode explicar para mim? Essa é a pergunta, irmão. Algum irmão quer explicar? Podem ficar à vontade. Irmã, eu dei uma pesquisada aqui no Google e aqui, né, tá dizendo assim, ó, doutrina de Ário. Ário era um padre cristão de Alexandria, Geórgia. Creio que a gente deu até uma lida no início, não foi? Era um Isso. clérigo que afirmava ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Negava-lhe o caráter divino e ainda desacreditava a Santíssima Trindade. Então, esse arianismo parte do nome desse padre, e pelo que eu entendi, ele é um herege, né? Ele anula a glória de Jeová, que é o Senhor. Além disso, fazia desacreditada da Trindade, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deu para entender, irmã? Sim, sim, deu sim para entender. Agora, outra coisa. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Jeová do Primeiro Testamento. É certo, hoje, no dia de hoje, chamar Jeová, Jesus Cristo de Jeová? Eu não chamo, não, né? Mas eu Não. vejo alguns cristãos chamando, né? Esse, esse nome Jeová, irmã, era o relacionamento do Senhor com o seu povo terrenal, que é o povo de Israel, no Antigo Testamento. Eles se dirigiam ao Senhor como Jeová. Era um relacionamento do Senhor com o seu povo terrenal. Mas nós, que somos a igreja, o nosso relacionamento é diferente. O relacionamento da igreja com o Senhor Jesus, nós temos ele como Senhor, né? E também a gente vê na palavra que ele é o, o, é, o noivo, né? Da igreja.
Entendi, irmão. Muito obrigada, viu, pela explicação. Eu gosto de perguntar que vocês mastigam bem a resposta, a gente entende na íntegra mesmo. Muito obrigada. A irmã Lusitânia Jorge colocou alguma coisa aí no chat. Vou ler aqui. É um comentário, né, sobre a palavra arianismo. O arianismo foi condenado pelo Concílio de Nicéia e de Constantinopla, e por consequência, Ário foi excomungado. Bibegat. Vou continuar a leitura, irmãos. Jeová, Jesus, de Isaías 6 e João 12. Um dos paralelos mais marcantes é entre Isaías 6, 13 e João 12, 37 ao 41, afirmando: Vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o rosto, e com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então disse ele:
Vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Isaías 6, em 1 a 10. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. João 12, 37 a 41. Com que precisão João nos permite saber que aquele de quem ele estava escrevendo, Jesus, não era outra pessoa senão o Senhor, Jeová, que Isaías tinha visto. Sim, Jesus é Jeová. Jeová Jesus, introduzido por João Batista. Qualquer pessoa com conhecimento elementar da Escritura está ciente do fato de que o Velho Testamento está repleto de anúncios proféticos da futura vinda do Messias, prometido ao mundo. De todas essas promessas, uma das mais gloriosas é a encontrada em Isaías 40, de 1 a 5. O irmão vai mencionar aqui embaixo essa passagem. Então, para que possamos ver que foi de Cristo que Isaías estava profetizando, devemos colocar em paralelo a promessa e seu cumprimento conforme registrado no Evangelho de Mateus. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, ou da mão de Jeová, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E a glória do Senhor, Jeová, né, se manifestará e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Isaías 40, de 1 a 5. E naqueles dias apareceu João Batista,
pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, de 1 a 3. Se você observar cuidadosamente a comparação acima, verá que aqui o Espírito de Deus definitivamente identificou o Jeová de Isaías com Jesus de Mateus. Em seguida, acrescente a isso a palavra de Lucas no capítulo 1, de 7 a 6. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Assim é João Batista, chamado profeta do Altíssimo. Quem pode ser isso senão o próprio Senhor, Jeová? Sim, Jesus é Jeová. Jorge, creio que dá para a gente ler ainda esse tópico 4, né? Sim, Jeová, Jesus, a pedra do preço. De todos os profetas do Velho Testamento, talvez Isaías seja o mais conhecido por seus muitos e detalhados anúncios sobre a vinda do Messias. Repetidamente, ele identifica esse Messias com Jeová. Observe o seguinte em Isaías 8, 13 a 15. E observe a identidade de Jeová com Jesus, conforme registrado por Pedro em sua primeira epístola. Capítulo 2, versículo 7 a 8. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Ele vos será pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos.
E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores provaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de deixa eu reler. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes. Qual patente é a conclusão da comparação acima? Quão patente é a conclusão da comparação acima, que Jesus é Jeová. Até aí a gente vê que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento fala do mesmo Senhor, né? Jeová, Jesus, e são o mesmo. E a própria palavra testifica. Mas a gente vê a gente viu logo no primeiro texto lá do que a gente estava lendo, falar do Senhor, né? De Jeová, Criador no Antigo Testamento, que criou todas as coisas, né? Criou o homem, os céus. E a gente vê que no Novo Testamento, em João ali, que o irmão cita, fala do Senhor Jesus também como Criador de todas as coisas, né? Quando diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada o que foi feito se fez, né? No Antigo Testamento apresenta Jeová como Criador de todas as coisas, e no Novo Testamento apresenta o Senhor como Criador de todas as coisas também. E aí logo a gente percebe que tanto o do Antigo Testamento, né, Jeová, e Jesus do Novo Testamento está falando da mesma pessoa, que não existe dois criadores. Só Deus é criador, né? A irmã fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ela pergunta: e o verbo que se fez carne? O verbo que fala é o próprio Senhor Jesus. A gente pode ir lá, né, em 1 João, ou no Evangelho de João, capítulo 1. O irmão pode compartilhar, por favor? Aqui. No princípio era o verbo. É bom até a gente lembrar, irmãos, que sempre no início dos evangelhos vai sempre apresentar o Senhor Jesus, né? De alguma forma.
Os irmãos já devem ter ouvido falar que os irmãos sempre comentam que nos 4 evangelhos, né, cada evangelho apresenta o Senhor de uma característica, né? Em Mateus apresenta o Senhor como um rei, né, de Israel, como rei dos judeus, como Messias. Em Marcos apresenta o Senhor como um servo e em Lucas apresenta o Senhor como um homem, né, forma humana dele, perfeita. E no Evangelho de João apresenta o Senhor como Deus, tal como ele é, né, o Filho de Deus. Então, aqui está descrevendo quem é o Senhor Jesus, né? E a gente vê lá que em Mateus vai mostrar a genealogia, né, do Senhor, né? Tudo ali em ligação com o contexto, né, do, do povo judeu ali, né? E aqui também em João, mas já em João a gente não vê a genealogia por meio de homens, né? Porque apresenta o Senhor como Deus. Então, a genealogia dele, na verdade, não existe aqui em João, porque já mostra o Senhor, né, como aquele que sempre existiu, né? Quando diz, no princípio era o Verbo. Quem é esse Verbo? O Senhor, né? No princípio ele era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Deus Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, pode subir um pouquinho mais? Aí, obrigado. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A gente lembra até que tem uma passagem que o próprio Senhor Jesus, ele fala, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Nele Sim, estava a vida. Oi? desculpa, irmão, pode falar, pode terminar. Ah, tranquilo, irmão. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, agora ele vai falar de João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Que é João Batista, este veio para testemunhar, para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E a gente vê que João Batista ele vem testificando da luz, ele vem direcionando ali o povo de Israel para o seu Messias, né? Que é aquele prometido, que foi prometido desde o Antigo Testamento, naquelas profecias, né? Para que todos crescem por ele. Não era ele, João Batista, a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Agora já voltou a falar sobre o Senhor. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio para aqueles que era seu. Desde o princípio, lembra? Jeová, né? O Senhor ali no Antigo Testamento, ele separou um povo terrenal para ele, né? Um povo dele. E aí já no Novo Testamento, ele vem para esse povo, mas esse povo não reconheceram como seu Messias. Esse povo não aceitaram a ele.
né, não o receberam, mas muito pelo contrário, lançou ele na cruz. Lançou nosso Senhor na cruz, crucificaram, né? Como a gente já conhece a história. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aí agora vai entrar nós, né? Agora vai entrar nós depois, né? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, né? A gente se torna filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí ele vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, que a irmã tinha perguntado. O Verbo é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. Ele que veio a esse mundo e se fez carne. O que é se fazer carne? Ele se tornar, ele veio a assumir uma forma humana, né? Um corpo humano como o nosso, porém sem pecado, né? Isso significa se fez carne. Ou seja, no princípio ele sempre existiu, né? O Verbo estava com Deus e é Deus, ele sempre existiu. E ele veio a este mundo e se fez carne, ou seja, assumiu um corpo humano, uma forma humana, como nós, porém sem pecado. E habitou entre nós, né? Ali, João falando porque realmente o Senhor habitou entre eles, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? O único Filho de Deus, né? Eterno Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Na passagem de João, não lembro se é 1 João, João ele cita até essa questão, né? Quando ele vai falar sobre os testemunha com aqueles que não confessam que Jesus veio em carne. Ele está querendo dizer isso, é não confessar que Jesus, né, o Filho de Deus, ele veio e assumiu uma forma humana. Ele não nasceu como nós, né? Mas ele veio em carne, ou seja, ele veio e assumiu uma forma humana. Não nasceu na carne, né? Aqui o irmão colocou, é 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Não quer dizer que esses que não confessam que Jesus vem em carne sejam um anticristo, né? Isso aí a igreja não vai estar nem mais aqui, né? Quando o anticristo se manifestar. Mas o que é que ele está querendo dizer? Que eles vêm nesse espírito, ou seja, nessa influência, porque o anticristo, quando ele estiver na Terra, depois que a igreja não estiver mais aqui, ele nega, né, ao Senhor, nega a divindade de Cristo, né? Ele se opõe a Deus. Então, aqui, como eu estava falando, a gente vê essa exortação de João aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos alertando
quando ele fala isso, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele quer dizer que aqueles que não confessam que Jesus, ele veio e assumiu uma forma humana. É isso que significa vir em carne. A irmã conseguiu compreender um pouquinho? Irmão, sobre a pergunta da irmã aí, que ela queria, o senhor explicou muito bem. No princípio era o verbo. Tem uma passagem em Gênesis 1, versículo 26, que fala bem sobre isso. Se o irmão quiser ler lá. É a que demonstra a existência, né, da Trindade. Ou seja, que mostra aqui que Deus é três pessoas, né? Três pessoas distintas, divina, mas que é um só Deus, que é como a gente vê aqui. E disse Deus: façamos o homem. Aqui a gente já vê algo diferente. Se Deus fosse uma pessoa só, né, como infelizmente muitas religiões crêem, né, e que não creem na divindade, né? Se Deus fosse um só, aqui no original deveria estar assim: eu faço, né, ou, ou fiz o homem, ou faço o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas aqui a gente já não vê assim, né? A gente vê aqui no plural. Façamos, ou seja, Deus disse, né? E disse Deus, façamos. Então ele não estava sozinho, né? Tinha mais pessoas ali com ele. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No plural também. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pois é, aí fica bem entendido, né, irmão? Que essa testemunha de Jeová é até hilário essa seita com esse nome, né? Negar a trindade, né? Do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ser testemunha é uma coisa bem complicada de entender. E é bem importante a gente ter em mente que isso é algo sério, né? Isso é uma doutrina maligna e que, como o próprio irmão menciona no texto, é uma doutrina, né, uma heresia que rebaixa o Filho de Deus, né? Isso é terrível, né? Por isso que, claramente, João ali, ele já, inspirado pelo Espírito de Deus, ele já afirma que esses que não confessam que Jesus veio em carne, ou seja, não confessam a divindade de Cristo, ele, eles não, como é que diz lá?
não tem o Espírito de Deus, algo assim, né, que a gente leu. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, né? Ele afirma claramente, não é a gente que está dizendo, né? Não somos nós, mas é o próprio Deus aqui, em sua palavra, que diz, afirma que esse tal que não confessa que Cristo veio em carne, que não confessa a divindade de Cristo, ele não é de Deus, né? E quando eles professam, esses que não confessam, eles professam a fé no Senhor, eles não estão professando a fé no Senhor da Bíblia, né? No verdadeiro Filho de Deus. E tem uma exortação também em João também, que o próprio João ele fala que esses tais que vêm com essa doutrina não deveríamos nem receber, né? Não sei se o irmão lembra a passagem. 1:10. É aqui, ó. Vou ler a partir do versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Essa doutrina de Cristo é justamente isso, a divindade de Cristo. Essa é a sã doutrina. É confessar, né, reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, que é Deus. Aí ele fala, todo aquele que não persevera nessa doutrina, que Cristo é Deus, esse tal não tem a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Aí ele conclui, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, né, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Ou seja, quem vem tem convosco, ou vem até a nós, e não traz essa doutrina de que Cristo é o Filho de Deus, não devemos nem receber, como ele mesmo está dizendo aqui, nem tampouco o saudar. A gente vê que realmente se trata de algo sério, né? Ô, George, Oi, eu já ouvi irmãos em Cristo, não da Assembleia, que se reúnem somente no de cima. Alguns irmãos falam se alegrar porque fulano agora é testemunho de Jeová, que pelo menos não está no mundo. Que bom. Eu falei assim, como, irmã? Se a palavra de Deus
lá em João fala que aquele que vinha a doutrina, vinha até nós e não trazia a doutrina de Cristo, esse não é nem para a gente receber, não saudar. Às vezes a gente fica constrangido por não saudar, né? Não dar um bom dia, boa tarde. Mas às vezes a gente tem que ignorar, não pela pessoa, mas pelo que ela pratica, né? De não confessar o Senhor, porque geralmente eles vêm até a gente e não falam do Senhor, da pessoa do Senhor Jesus. Eles falam outras coisas, como é que a gente, o que é que a gente acha desse mundo, das coisas que estão acontecendo, do sistema, o que é que a gente gostaria que melhorasse aqui na Terra. E aí não vou dizer que eu vou me escandalizar, né? Porque eu também não sabia, né? Se eu deveria cumprimentar ou não. Mas eu falei sobre esse versículo e ficou assim, tipo, como não falar? Claro, então os irmãos, alguns irmãos em Cristo, acham que eles estão salvos, né? As pessoas que começam a viver, servir, né? Viver essa doutrina de testemunho de Jeová, acha que é certo uma pessoa viver essa doutrina. Eu fiquei assim, pasma, né? Deles achar que tem, porque é bonzinho, a pessoa não está mais no mundo. Pelo medo está no testemunho de Jeová. Eu digo, como, irmão? Não pode. Está escrito, é a palavra de Deus. E aí a pessoa se cala como que está convencido de que eles estão certos. Estão ganhando as pessoas para o Senhor Jesus. Não é. Não é que a gente não ganha. Quem ganha é Deus, né, que nos escolhe. É, entendi. As pessoas muitas vezes usam também que a religião seria um meio, né, de salvação. A pessoa tá em alguma religião, né, aí acha que ali a pessoa tá salva, né, porque tá em religião. Mas a palavra diz que a salvação tá somente em uma pessoa, que é no Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", né? Tem que crer no Senhor, que ele pagou pelos nossos pecados. Esse é o caminho da salvação. E deve reconhecer também quem ele é, que a gente vê isso também até no próprio evangelho, que os judeus também, os religiosos ali, né, eles não reconheciam a divindade de Cristo. A gente vê isso também no evangelho de João. Deixa eu ver aqui. Enquanto coloca aí o versículo, eu vou só colocar um ponto aqui também, que eu sempre vejo os irmãos falar, que se a pessoa vier com esse caráter, né, de testemunho de Jeová, querer conversar com a gente, aí que a gente deve ignorar, não receber em casa nem saudar. Mas se a pessoa passa na rua, é seu conhecido, e ele não está falando nada disso daí, com certeza a gente deve saudar e tratar normal, bem, né? Como a Bíblia declara que devemos tratar todos cordialmente, né? Tratar todos bem. Mas, claro, se eles vierem, não, vou falar uma palavra aqui, não sei o quê, a gente já sabe que é testemunho de Jeová, aí pronto. Aí a gente tem que ignorar. Só nesse caráter mesmo. Bem lembrado, irmão, bem lembrado, é isso mesmo. Mesmo porque temos família, né? Eu tenho família, a testemunha de Jeová, né? Eu não vou deixar de falar com eles, né? Mas já deixei bem claro, né? Que não venha com a doutrina deles, não. Eles lá com a doutrina deles e eu com a minha fé. Aqui, agora, não vou deixar de falar com eles, né?
Não, é família, é sangue, e eles, graças ao Senhor, já entenderam. Exato, irmã, e nem pode, porque, na verdade, a gente tem que testemunhar de Cristo, né? E como é que a gente vai dar um testemunho se as pessoas não verem a gente? Entendeu? Então a gente vai ter que estar. Nós somos luz, a luz do mundo, né? E o sal. Então a gente tem que estar presente. Não, claro, eu volto a dizer, claro, presente como na nossa atuação, né? Nesse mundo. Não que a gente deve ir onde eles estão lá pregando a má doutrina. Mas não. Se tem convivência, se tem parente, a gente vai conviver normal com a nossa sã doutrina. Mas claro que a gente tem que ir temperada, a palavra temperada com sal, né? E sempre alerta, porque se ouvir a doutrina dele errada, a gente chega, não, nem discute, nem fala nada, na verdade só ignora. E pronto, é só isso mesmo. É isso mesmo, bem lembrado, irmão. Até que a gente vê no próprio versículo, é quem não vier com essa doutrina. Ou seja, qual é a doutrina? Que Cristo é filho de Deus, que Cristo é Deus. Que não vem com essa doutrina, nem os saudeis, né? Nem um recebais em casa, nem tampouco os saudeis. É bom, realmente é bom separar, né, essas coisas. É porque eu também tenho um colega, né, no trabalho que é testemunha de Jeová, né? Mas não conversamos sobre nenhum assunto bíblico, né? Graças ao Senhor. Nem toco no assunto nada com ele, mas simplesmente só tem aquela questão, né, do bom dia e boa tarde, fala algumas coisas em referente ao trabalho, né? Isso aí é o normal, né? Agora já muda a questão quando vem até nós com as má doutrinas dele, né? Querendo falar sobre palavra, alguma coisa, aí já é diferente. E E eu versículo. Oi? pode falar, Diga, irmão. irmão. Pode dizer. Eu lembrei aqui agora, eu ia falar também assim, né? Que se a gente não tem essa sabedoria vindo de Deus mesmo, a gente como é? Eita, agora a palavra me faltou, extinguir o espírito. A gente não vai deixar o espírito agir em conformidade com a vontade de Deus, né? Tipo, se a gente estiver num lugar desse aí, a gente agindo como um cristão verdadeiro, né? Salvos por Cristo, eles vão ficar, tipo, reparando, todos vão reparar. E aí Deus pode usar até para converter eles também, né? Ou qualquer um outro, ou eles ou qualquer um outro, pelo nosso comportar, né? Pelas nossas atitudes. Então, Deus vai sempre usar isso daí. Se a gente, claro, se a gente estiver andando no espírito, né? Não na carne. Então, não devemos nos afastar, tipo assim, não, eita, ali é um testemunho de Jeová, vou passar bem distante dele. Não, a gente só deve ignorar se ele vier falar da doutrina deles, né? Como o irmão mesmo falou aí, citou, e tem um amigo, um colega de trabalho, só que vocês não compartilham, não falam nada da Bíblia, claro, porque ele tem a doutrina dele lá errada, né? Infelizmente, e o irmão está em Cristo verdadeiramente. Então, é isso que a gente deve fazer. Sim. Eu ia trazer, né, o versículo, mas o horário está avançado, irmãos. A gente pode deixar para a próxima oportunidade, se eu permitir, né? A gente aprende mais sobre o Senhor, né? E se eu permitir, eu trago esse versículo que eu queria trazer, né, hoje. A gente pode encerrar, né, irmãos? O Jefferson. Opa, Jorge. Obrigado, irmão, por estar e na irmã Adriana para estar tirando a gravação. Então, Jorge, para a semana, se o senhor permitir, também caso o irmão Luiz não possa estar com a gente vai começar desse tópico. Já aprendi aqui, viu?